Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais. Cá estamos nós para mais uma conversa e desta feita tenho comigo em estúdio a doutora Cristina Sá Carvalho. Pertence ao Secretariado Nacional da Educação e é a diretora a nível nacional da catequese. E é exatamente isso que tem estado em cima da mesa nos últimos dias, com a divulgação também pela Conferência Episcopal Portuguesa da Carta Pastoral sobre a catequese, que tem como título Catequese, a alegria do encontro com Jesus. Mas que encontro é este? Será que estamos todos preparados para este encontro e de que forma é que podemos abrir caminhos para que ele aconteça mais facilmente, principalmente quando estamos aqui a falar de catequese, e uma catequese que vai desde a infância até aos jovens. Como é que tudo isto se pode processar? E mudanças? Há mudanças? Sim, estão a ser pensadas. É isso que vamos tentar perceber, de que forma, como é que podemos mudar e o que é que podemos mudar. E será que é assim de repente ou isto demora o seu tempo? Temos sempre questões culturais também por trás. Bom, vamos com a doutora Cristina perceber tudo isto. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nada, eu é que agradeço. E estar aqui connosco. A verdade é que esta carta pastoral vem colocar várias questões que muito provavelmente já todos pensávamos, já todos íamos refletindo, contudo agora elas estão expostas, por assim dizer. E a nossa catequese está num processo de transformação. Sim, aquilo que realmente aconteceu foi que há cerca de 10, 12 anos atrás se pensou que pelas mudanças sociais e também pela evolução da reflexão da própria Igreja, das necessidades pastorais em geral, que era necessário ter novos catecismos. E iniciámos um processo bastante longo e complexo de decisões e de alteração dos textos dos catecismos, da infância e da adolescência, mas quando se começou a fazer esse trabalho, e foram primeiro editados os da adolescência e depois os da infância, se começou a verificar que já havia uma certa vaga de fundo na reflexão e na própria prática da catequese. Posso dar um exemplo que é mais do que um exemplo, é uma questão essencial em todo este processo, foi começarmos a perceber que era preciso entrar em linha de conta com as famílias, com os pais, com os avós e mais tarde até pensar em formas de envolvimento muito próximo dessas famílias com os processos de conversão e de educação para a fé das próprias crianças e dos adolescentes. E, portanto, agora quando é publicada esta carta, já tinha sido publicada uma também no princípio deste milénio, que deu origem, portanto, ao plano de itinerário para os catecismos, já as experiências tinham começado, já havia uma certa estruturação e, de alguma maneira, a publicação destes catecismos permitiu já dar uma nova forma à catequese. Claro que há propostas mais transversais, no sentido em que, por exemplo, são catequeses muito centradas na palavra, são mais bíblicas. Percebemos hoje que a questão muito importante após o concílio da experiência humana facilmente hoje se consegue, porque as crianças e adolescentes trazem as suas vidas à catequese e os catequistas aceitam e abrem-se a dialogar, mas que se trabalhava a palavra sem o tempo necessário, que a própria expressão de celebração da fé era feita de uma forma um bocadinho apressada e atualmente há uma grande consciência da parte dos catequistas de que o grande momento é a escuta da palavra e que, evidentemente, a experiência humana e a celebração da fé fazem esta triangulação essencial com a Sagrada Escritura. Portanto, só isso já foi muito importante. E depois foram-se desenvolvendo projetos muito a partir daquilo que os catequistas iam experimentando, iam sentindo, e também a reflexão, não é? Também há todo um trabalho que é feito a nível internacional, entre os catequetas, de reflexão, de estudo, e que também acabou por chegar à nossa Igreja, nomeadamente ao nível da catequese familiar, e de um projeto de catequese familiar que é um bocadinho mais simples de aplicar e que, portanto, está um pouco também mais divulgado, que é a Escola Paroquial de Pais, e que vem, de facto, mostrar, e a Carta Pastoral agora publicada
evidente, coloca logo à cabeça algo que já tinha sido explicado pelo Papa João Paulo II com muita clareza, que a família é insubstituível e é central em todos os processos humanos, portanto, em todos os processos da educação para a fé, da conversão da pessoa. Até porque, de facto, se nós olharmos àquilo que era o antigamente, a transmissão da fé fazia-se de pais para filhos e de avós para netos e de tios para sobrinhos. Hoje em dia, pela reestruturação familiar que vamos assistindo, isso já não acontece muito. E, de facto, a escola paroquial de pais vem dar essa segunda oportunidade de podermos ter aqui filhos e pais na catequese e podermos ter um maior acompanhamento deste percurso catequético. Sim, todas as formas de catequese familiar têm essa grande característica. A questão tem a ver, obviamente, com aquilo que é a vida concreta das pessoas. E temos que acolher a vida das pessoas e as pessoas como elas são, tentar compreender as suas necessidades e corresponder, porque essa também é a missão da Igreja no mundo, não é? De evangelizar a sociedade, que é esta proximidade, este acolhimento às pessoas na circunstância em que elas se encontram e procurar que o mundo seja melhor e que se viva uma experiência humana aivada dos valores evangélicos, não é? Tanto para crentes como para não crentes, para as pessoas em qualquer circunstância. Depois a questão também é um pouco mais complexa neste sentido. As famílias, graças a Deus na nossa Igreja é assim, procuram a catequese, como procuram a educação moral e religiosa católica nas escolas, porque querem o bem das crianças e dos adolescentes. Às vezes os pais não estão ambos ou cada um deles não estão tão convencidos da sua própria experiência de fé, não estão tão integrados comunitariamente. As comunidades às vezes também têm um bocadinho de dificuldade em se abrir a estas novas realidades e a dar aquele acompanhamento pastoral, espiritual a cada um dos adultos. Portanto, há uma conformidade de circunstâncias que nos obriga realmente a avançar e evidentemente na formação da pessoa, não só na infância, não só nos bebés, nas crianças pequenas, mas durante toda a infância, na idade escolar, na adolescência e até na juventude, as famílias são essenciais. Quando fazemos inquéritos aos jovens sobre aquilo que é valioso na sua vida e da forma como eles olham para a sociedade, a família, qualquer que seja o modelo que eles estão a praticar ou que eles viveram, a família aparece sempre em primeiro lugar. E, portanto, aqui trata-se de facto de conseguir esta pastoral de enquadramento, por aquilo que a Igreja propunha, foi sempre a preocupação com a família, mas até há um catequeta que diz de uma maneira muito engraçada, a Igreja que de facto tanto estima a família, quando ela se aproxima do espaço paroquial, separa, não é? Porque os filhos vão cada um para o seu lado, os pais também. Bem, e aqui trata-se de facto de trabalhar a unidade, de dialogar com os adultos, que é um desafio, mas também é uma experiência absolutamente extraordinária. Eu já estive com alguns grupos de catequese familiar e quando vou a essas paróquias, ver aqueles pais de 30 e tal anos que me dizem nem imaginam o que é esta experiência de voltar a fazer catequese. E depois houve uma coisa que nos surpreendeu enormemente. Ao princípio, em algumas paróquias, receava-se que as crianças, por estarem a ser educadas na fé em casa pelos adultos, aprendessem menos. E, portanto, quando elas iam à paróquia, os catequistas da catequese familiar quase que explicavam tudo outra vez e estavam também os meninos na catequese que nós chamamos de catequista exclusivo, também estavam nesses grupos. E depois verificou-se, por um lado, que as crianças que estavam em catequese familiar, aquilo que é de saber, que também é uma dimensão, não é a única dimensão da educação para a fé, mas também é uma dimensão muito importante, aprendiam muito e sabiam muito. É evidente que é ao colo dos pais, ou pelo menos ao colo da mãe ou ao colo do pai, com a ajuda dos avós. E depois para os garotos não é uma hora de catequese, é toda a semana. Os pais contam, não é? Que vem o Natal, as luzes, e eles começam a questionar. Mas isto é assim, mas porquê que é assim? Mas nós vimos que devia ser de outra maneira. E depois o Natal do consumo, do hipermercado. E uma criança chega lá e diz, mãe, mas isto não é o Natal que Jesus nos propõe. Porquê? Bem, e depois a outra grande surpresa foi o incrível entusiasmo das crianças. Mesmo as crianças muito pequenas, que pensam muitas coisas e são muito observadoras, esta ideia de ir para a catequese com o pai e com a mãe é para eles uma alegria extraordinária. Portanto, a motivação. E depois, obviamente, o nosso modelo
desde o princípio, teve muito em consideração, tanto na catequese familiar propriamente dita, como na escola paroquial de pais, tudo o que é a dimensão espiritual, da oração, a prática sacramental, a reconciliação, a Eucaristia e a vida na comunidade. E, portanto, estes pais estão muito mais próximos hoje do coração das suas comunidades, como, enfim, sempre no geral, a catequese faz uma animação e uma transformação e uma reconversão das comunidades, mas faz-se aqui mais claramente e de uma forma que atrai as outras famílias. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma paróquia em que existem os dois modelos e quando chegou à altura da preparação das crianças para a primeira comunhão, os pais disseram logo, não, nós é que vamos preparar. E foram convidar os outros pais que não estavam integrados no modelo. E todos prepararam em conjunto. Ora, não foi apenas os catequistas, na sua boa vontade, que explicaram aos pais como ia ser. Não é? Tudo que nasceu deles e, claro, obviamente, sendo depois adultos, trazem também não só as suas experiências de vida, a sua cultura, é também um grande enriquecimento, um acompanhamento para o trabalho dos catequistas, dos párocos. Eu penso, de facto, é um modelo cheio de esperança e, como noutros países, realmente resultou numa transformação daquelas igrejas, conhecendo um pouco o que é a nossa realidade eclesial, pastoral, paroquial. E aquilo que é também o sentimento cristão e a cultura cristã no nosso país, nós estamos muito esperançados que, de facto, haja aqui uma renovação, um crescimento e uma promoção da maturidade na fé em todas as idades, desde os pequeninos até aos avós. E é um processo, é um projeto que já percebemos está a colher frutos e já está a chegar a todo o país ou ainda está apenas em algumas zonas, doutora? É assim, estes projetos que nós temos estado a desenvolver, nomeadamente também o do despertar religioso, também tem uma dimensão muito grande de participação dos pais e, por exemplo, nomeadamente na Diocese de Aveiro, foi pedido pelos próprios pais. São projetos que nascem alguns mais de umas dioceses do que de outras. Aquilo que no Secretariado Nacional nós fazemos é recolher todos os contributos, oferecer aquilo que é a nossa missão como estrutura da Conferência Episcopal Portuguesa, que é os autores, a dimensão editorial, a formação, a divulgação, e neste momento há diferenças de diocese para diocese, mas todas as dioceses estão a fazer uma transformação neste sentido. Portanto, nem todas as dioceses têm a catequese familiar no seu sentido pleno, há outras que têm a escola paroquial de pais, de tal maneira que agora com a Escola Paroquial de Pais foi uma edição um bocadinho posterior, porque já tínhamos a catequese familiar própria desenvolvida e já estávamos a escrevê-la e pensámos, ok, mas então e as outras paróquias que não têm e os parcos que pedem ajuda para dar formação aos pais e esses pais também se querem aproximar, talvez não tão de repente, não tão profundamente, mas que temos que acolher e ajudar a educar. E então desenvolvemos a Escola Paroquial de Pais, que está a ser levada muito a sério em algumas dioceses e então já chegámos a duas conclusões. Uma delas, que já está bastante estruturada na nossa perspectiva, que é melhorar, porque ao princípio eram apenas 6 encontros e podemos melhorar a dimensão reflexiva e podemos melhorar a dimensão sacramental e a experiência de oração e vamos fazê-lo. E agora que estamos a falar sobre a catequese dos adolescentes, portanto, que é uma prioridade agora para este triênio da nova Comissão, a catequese, nós estamos a começar a chamar-lhe a catequese com os adolescentes, já estamos também a pensar nos pais, não é? Porque os pais têm um papel muito importante na adolescência em moldes diferentes. Tem que ser mesmo em moldes diferentes. Da mesma maneira que hoje compreendemos que uma coisa é um catequista da infância, que precisa de uns subsídios, precisa de um acompanhamento e de uma formação. Outra coisa é ser-se um catequista dos adolescentes, que se precisa de outra formação, de outro acompanhamento e de outros subsídios. E, portanto, já estamos a ver as coisas, penso eu, com uma forma cada vez mais descentrada, não é? Obviamente com um traço comum, fundamental, que é a importância dos catequistas em todo este processo, não é? Portanto, os mediadores da fé, que não estão sozinhos, obviamente, portanto, ainda como hoje ouvimos, a questão fundamental de que o primeiro catequista numa diocese é o seu bispo, os párocos são os catequistas dos catequistas, mas os catequistas, de facto, têm aqui um papel de interligação, de diálogo, muito importante. E, portanto, agora, depois de toda esta reflexão e da carta, a carta também nos diz
que devemos cuidar mais e melhor e mais profundamente da formação dos catequistas. Primeiro, fazer-lhes sentir que precisam de ser formados, que precisam de ser acompanhados, tentarmos nós, nas estruturas nacional e diocesanas, acompanhar as suas necessidades, não é? Perceber o que é que se passa no terreno, ouvi-los. Temos sempre que nos escutar, não é? O Papa Francisco tanto nos tem dito, não é? Esta dimensão da escuta na pastoral faz parte desta ida às periferias e da cura das feridas que ele nos está sempre a propor e que nós aceitamos também esta experiência de igreja acidentada. Se calhar isto não é tudo perfeito, não corre tudo lindamente e as coisas estão todas a acontecer um bocadinho ao mesmo tempo, mas ele também nos desafiou a isso, não é? Que preferia uma igreja acidentada do que uma igreja acomodada. Exatamente. E eu penso que nós em Portugal, os portugueses, temos essa capacidade de responder. Em termos dos jovens, precisamente tem-se falado um bocadinho desta questão, até aqui a catequese da adolescência, deixar cair um bocadinho esta forma de catequese da adolescência para se falar mais de catequese de adolescentes e jovens, que leva a uma outra dimensão. E agora aqui a questão que se coloca é, mas como é que vamos mudar tudo isto? Como é que vamos colocar isto na prática? Mãe, acerca da catequese com os adolescentes, já estamos aqui a criar esta ideia. Já não é a adolescência, portanto, não estamos a falar de blocos. É importante falar da infância. Nós também podíamos dizer, vamos passar a dizer catequese das crianças. Mas a infância, como experiência social de crescimento da pessoa, deve ser hoje muito protegida porque não é. A sociedade de consumo diz aos pais, apenas para que eles comprem mais coisas, de que a infância deve ser muito curta e vamos lá despachar que eles crescem sozinhos. Nada mais falso e mais perigoso. Portanto, temos esta ideia que realmente a infância num todo, não é? Que são todas as crianças, durante um longo período de crescimento até aos 12 anos, deve ser acarinhada e respeitada. A ideia do adolescente e não da adolescência é porque o percurso de acompanhamento de um adolescente tem que ser muito mais individualizado. As crianças da idade escolar, que são aquelas que nós temos na catequese, dos 6 aos 12 anos, a sua grande referência psicológica e espiritual é o grupo. Os colegas, os vizinhos, com um adulto ou dois que são uma referência. Portanto, eles são um bocadinho competitivos, gostam muito de tarefas de exploração em grupo, das sabatinas, dos jogos, das investigações, etc. E portanto, vamos vê-los assim como eu referi, a infância. O adolescente é alguém que está num processo de construção da sua identidade. Quem sou eu? E o que é que eu vou fazer com o resto da minha vida? E, portanto, precisa, embora tendo como referência o grupo de adolescentes, mas o grupo de adolescentes é uma espécie de um substituto da família. Ele tem que se afastar da família. Nós até em termos de desenvolvimento religioso dizemos que é preciso que se perca a omnipotência parental, ou seja, aos olhos de uma criança, os pais são uma espécie de deuses, têm todas as respostas. E os professores e os catequistas, quando eles sentem proximidade, são representantes dos pais, também estão endeusados. Ora, é preciso que esse endeusamento dos pais, que aparece depois, às vezes para os pais é um bocadinho aborrecido, não é? Com aquelas críticas todas deles e aqueles maus humores, etc., tem que surgir para que efetivamente a experiência religiosa de ir ao encontro de Deus tenha espaço. É evidente depois no final da adolescência o que é que acontece? Os pais retomam o seu lugar. Tiveram sempre presentes, estão sempre ali como uma força de apoio e durante a adolescência os pais existem por aquilo que são como pessoas. São olhados como modelos. Eles não dizem, mas são as referências. É muito engraçado, porque as crianças, quando querem resolver os conflitos, muito facilmente dizem, o meu pai disse que era assim. Mas quando se faz um adolescente pensar, ele põe à prova o que é que o meu pai e a minha mãe me disseram, como é que eles são. Será que eu vou conseguir ser como eles? Isso às vezes acontece, por exemplo, nas famílias crentes. É uma experiência muito interessante, porque o adolescente pensa, eu não vou ser capaz de ser assim como eles. O meu pai e a minha mãe são generosos, são trabalhadores, fazem tanto por nós e contam isso aos catequistas e contam aos professores quando têm a oportunidade. Portanto, esta ideia de que é preciso animá-los no grupo, porque obviamente o grupo é esta referência familiar na adolescência, mas tratá-los como a pessoa que cada um deles é e que se tem que construir, que é este processo de individualização e de personalização da fé, então, com os adolescentes. E porquê com? Porque estamos os adultos com eles. É uma partilha.
a experiência da educação da fé é sempre uma partilha. Vimos o Senhor, então agora venham para poderem também encontrar-se com Ele, ou deixar-se encontrar por Ele. Será que a nossa catequese de adolescentes e jovens tem que passar a ser um bocadinho mais fora de portas, não dentro de uma sala de catequese que tantas vezes se assemelha a uma sala de aula e, portanto, passar a sala de aula mais pobrezinha a maior parte das vezes. Exatamente, sim. Mas passar um bocadinho a catequese para fora de portas, doutora? Completamente. É isso. Nós queremos uma catequese que converta as pessoas para a vida em Cristo, temos que levá-los a descobrir onde é que já está o reino, onde é que nós precisamos trabalhar para melhorar esse processo de construção e, no fundo, é nas realidades. Quando o Papa Francisco fala das feridas e das periferias, onde todos, melhor ou pior, instalados na vida, porque, obviamente, à partida, as pessoas já têm um certo enquadramento social e alguns são mais favorecedores de um desenvolvimento pleno do que outros, que são mais limitadores, mas que todos nós passamos por experiências muito complexas, portanto, nós também vamos às periferias, todos nós temos essas feridas e eles têm que crescer nessa experiência do diálogo com as realidades humanas, da perda, do sofrimento, mas da alegria, da construção. E, portanto, como é que nós educamos vocacionalmente um adolescente? Como é que nós o fazemos refletir sobre si mesmo, se não for em confronto com as várias realidades da sua comunidade de fé, do seu bairro, da sua cidade ou da sua aldeia, seja o que for, da sua igreja local, da sua história, quer dizer, a experiência de participar numa comunidade de fé, numa igreja, também ajuda muito a arrumar as ideias do adolescente e as suas emoções, vivê-las e a sua dimensão afetiva de uma forma equilibrada, harmoniosa e saudável, porque traz esta história de um povo que se confrontou com tudo, não é? Nós hoje olhamos para a história do povo de Deus e com as características, algumas um bocadinho estapafúrdias e estranhas, não é? Próprias da nossa cultura, da tecnologia, desta ideia que a ciência vai resolver tudo, etc., que de alguma maneira são novidade, mas tudo o que é também a nossa experiência já foi vivida, os vários exílios, não é? As várias destruições, os problemas dos indivíduos, dos grupos, das famílias, tudo isso faz parte da natureza humana. E, portanto, isto é preciso viver, é preciso tocar as coisas, não é? Portanto, a questão muitas vezes é ouvir, é escutar, é usar a palavra, mas é também usar outras formas de expressão, as artes, e é uma dimensão que nós também queremos muito trabalhar com os adolescentes em geral e que estamos também já a trabalhar na educação moral religiosa católica, já há projetos de investigação feitos com os professores que estão em mestrado a fazer formação, que é a pedagogia do serviço. Aprender a servir e a encontrar-se e a encontrar o outro num projeto que de facto tem uma dimensão abrangente, não é apenas um happening, fomos ali fazer umas coisas engraçadas, não. Pensamos e porquê é que vamos ali, como é que vamos fazer e quem são aquelas pessoas e o que é que elas precisam e depois voltar no fim e compreender o que é que eu vi, o que é que eu senti, o que é que eu pensei, o que é que eu escutei e em que medida isso me transformou. E, portanto, a questão difícil, mas mais uma vez realmente a grande estrutura desta esperança que colocamos na evangelização e na educação plena e integral da pessoa, como a Igreja propõe, que é sempre uma tarefa muito complexa, não é? E hoje, ainda, como as pessoas estão mais seccionadas nesta complexidade da vida, a integralidade ainda é mais complexa, mas que realmente colocamos esta esperança porque achamos que de um conjunto diversificado de propostas que se possam adaptar às exigências de cada grupo, de cada comunidade de fé, de cada formador, etc., nós vamos conseguir ajudar as pessoas a perceber que Jesus já lá está e que às vezes é só desviar um bocadinho o olhar, não é? Que está tão perdido naquelas coisas superficiais e fúteis e que nos esvaziam mais do que nos preenchem, porque o desejo de se preencher, o desejo de se encontrar e de se encontrar com o próximo é algo que é inerente à natureza humana, não é? Deus criou-nos assim e, portanto, o processo educativo é apenas um processo facilitador, que de facto, como sublinho, hoje tem que dar muitas respostas, isso vai ser complicado de escrever, de produzir materiais, de fornecer a formação necessária, mas também nos exige e ajudará
a uma conversão das próprias comunidades, não é? É importante também que as comunidades compreendam que têm que ter boas salas de catequese. Porque é o rosto da própria comunidade, não é? E não se trabalha bem num sítio improvisado, quando é incómodo, quando não se tem luz. Quer dizer, é assim. E a dignidade das crianças e dos adolescentes e dos próprios formadores também o exige, mas que é preciso agitar um bocadinho as coisas para efetivamente produzir este encontro. Se nós lemos os Evangelhos, aquela vida de Cristo e a sua passagem pela vida daquelas pessoas todas, foi tão cheia de drama no melhor sentido, e por isso é que os encontros eram tão fortes, tão transformadores, e nós chegamos até aqui. Muito bem. Doutora, muito obrigada mais uma vez por ter vindo. Chegamos assim ao final da nossa conversa. Estivemos aqui a perceber um bocadinho das alterações que estão a ser preparadas para a nossa catequese. Uma coisa é certa, Jesus está lá à nossa espera. Temos mesmo é que, se calhar, dar um passo em frente, ou como dizia a doutora Cristina, olharmos só assim um pouco mais para o lado e já vamos encontrá-lo. Fica por aqui a nossa conversa. Fique bem. Tenha a continuação de um excelente dia. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.